Conciliar a preparação entre quais concursos? Estudar para o CNU ou migrar para o TSE unificado? Estudar para os TRFs ou para os TRTs? Para a área fiscal ou para a área de controle? Enfim, essas são algumas das várias dúvidas que os alunos que eu acompanho têm, e essas dúvidas geralmente paralisam as pessoas, ainda mais num momento como o que a gente está vivendo, onde nós temos um cenário de extrema incerteza, muita incerteza em relação ao que vem pela frente aí, e, ao mesmo tempo, muitas opções, muitas oportunidades diferentes de concurso público vindo aí no horizonte. Esse é o cenário perfeito para a tal da paralisia por análise, ou analysis paralysis em inglês, que significa você, basicamente, você tem ali a opção do concurso A, tem a opção do concurso B, às vezes até tem uma outra opção, e por conta de não tomar uma decisão, você acaba que fica parado ali, e ao ficar parado, você não faz nenhuma coisa nem outra, o tempo vai passando e você só se prejudica. Eu quero falar sobre isso, né, porque é algo extremamente comum entre os meus alunos da mentoria, é algo que eu tenho que trabalhar bastante com vários alunos da mentoria, e eu vou tentar trazer aqui para vocês alguns dos pontos que eu levo para eles, e eu acho que vai ajudar na reflexão de cada um, tá? Bom, primeiro de tudo, né? E a propósito, né? Quem tiver interesse, claro, em entrar na minha mentoria individual, o WhatsApp da minha equipe está aqui na descrição do vídeo. Só mandar mensagem e perguntar como é que funciona. Mas assim, ó, a primeira coisa que eu acho que a gente tem que pensar, tem que ter clareza, é que por que a gente tem essa tal da paralisia por análise, né? Porque a gente paralisa ali e não toma uma decisão e tal. E é aquilo ali, o que tem por trás, no final das contas, é um medo, é uma aversão que a gente tem a tomar a decisão errada, né? Vamos pensar num caso simples aqui, um candidato que está aí pensando, caramba, continuo estudando para o CNU ou migro para o TSE unificado? O CNU foi adiado, não sei quando é que vai ser a prova, parece que o TSE unificado está querendo publicar o edital, mas também não está, enfim, o aluno fica meio que na dúvida entre essas coisas, e ele, poxa, caramba, para qual que eu estudo, né? E aí, o candidato acaba que fica naquela... No final das contas, o candidato está com medo de tomar a decisão errada. Poxa, eu começo a estudar agora para o TSE unificado, e aí eles publicam o edital, e aí não fica muito interessante, aí eu não passo, aí logo depois vem o edital do CNU, e aí eu não consigo fazer o CNU, e me prejudico nos dois. Enfim, o candidato começa a ficar com esse tipo de pensamento. No final das contas, né, o que tem por trás aí é um medo de não fazer a escolha certa, né? É o que nos paralisa, esse medo de não fazer a escolha certa. E aí, uma primeira coisa que eu acho que a gente precisa trazer aqui, né? Eu vou tentar trazer aqui algumas das coisas que eu trabalho, então, com os alunos. Eu acho que uma primeira coisa que é importante você considerar é assim, você precisa limitar o tempo para a tomada de decisão. De fato, a gente... essas dúvidas surgem, são dúvidas naturais, e a gente tem que se debruçar sobre elas, só que a gente não pode ficar para sempre pensando nelas. Então, eu acho que a primeira coisa que você precisa fazer é travar no tempo, sabe? Se dar, sim, um tempo, uma semana, talvez, alguns dias, mas você travar, olha, eu tenho esse período aqui para tomar uma decisão. Você deixar pré-definido isso. Olha, eu tenho esse período para tomar uma decisão, e se chegar no final do período e eu não tiver tomado uma decisão, a decisão vai ser essa daqui. Já deixar isso pronto. Já deixar, eu venho estudando para o CNU. Estou pensando em migrar para o TSE unificado. Então, é o seguinte, eu vou me dar uma semana para analisar melhor esses dois cenários aqui, e se chegar no final da semana e eu não tiver tomado uma decisão, a decisão vai ser seguir estudando para o CNU. Ou então, não, vai ser migrar para o TSE unificado, mas já deixar isso pré-definido, tá? Já deixar pré-definido o tempo para a tomada de decisão e o resultado caso você não tome uma decisão. Porque uma decisão precisa ser tomada. Você não pode chegar lá e você deixar, acabou o tempo e eu não fiz nada. Tem que tomar uma decisão. Tá? Então, essa limitação eu acho que é muito importante. Uma outra coisa interessante, algo que vale a pena em algumas situações, não vale sempre, mas vale em algumas situações, é você postergar intencionalmente uma decisão, porém agindo para chegar mais perto ali do que você precisa. Porque postergar por postergar e ficar parado é o pior dos cenários. É o pior dos cenários. Agora, qual o exemplo mais comum aqui? Fiscal e controle, tá? Tem um aluno, já teve alguns casos, de alguns alunos meus que entraram na mentoria e estavam na dúvida, estudo para a área fiscal ou estudo para a área de controle? O aluno tinha essa dúvida, os alunos tinham essa dúvida, e aí o que eu falei? Olha, você não precisa tomar essa decisão agora. Você está começando os seus estudos para concurso,
tem um monte de conteúdo que é comum entre a área fiscal e a área de controle, e a gente pode tranquilamente montar um plano de estudos onde você vai ficar 2 meses estudando matérias como direito constitucional, direito administrativo, português, exatas, enfim, AFO e por aí vai, conteúdos que são importantes na área fiscal, são importantes na área de controle de contabilidade, né? E você vai trabalhando essas. Daqui 2 meses a gente vai ter que tomar uma decisão, tá? Daqui 2 meses eu vou ter que tomar uma decisão, mas até lá você tem um tempo para refletir, tem um tempo para conhecer mais essas carreiras, tem um tempo para a gente conversar mais sobre elas e por aí vai. Então, esse é um cenário válido em algumas situações, tá? Você postergar a decisão intencionalmente, só que não postergar simplesmente, postergar sabendo que tem coisas que você pode fazer hoje e que vão, de certa forma, te levar para esses caminhos. Vão manter essas opções abertas ainda, sem prejudicar necessariamente uma ou outra, tá? Outra coisa importante é você refletir sobre qual é a pior coisa que pode acontecer caso você não tome a melhor decisão, tá? Porque muitas vezes a gente não reflete sobre isso. Qual é a pior coisa que pode acontecer? Vamos imaginar que você tem lá, você está na dúvida entre o CNU e o TSE unificado. Você precisa tomar uma decisão. Qual é a pior coisa que pode acontecer se você escolher o concurso errado? Escolher o TSE ou escolher o CNU, né? E, na verdade, no futuro você perceba que deveria ter feito a escolha contrária. Compare isso, não compare só o custo de uma decisão CNU contra o da outra decisão, que é o TSE unificado. Você tem que comparar isso com o custo de não decidir, porque geralmente o custo de não decidir por nada é pior, é maior do que o custo de decidir por um ou por outro, tá? Então, muitas vezes a gente fica muito focado em comparar simplesmente essas duas opções e a gente esquece de comparar isso com algo que é muito importante, que é o quê? Qual é o custo de eu não tomar uma decisão? Porque se eu não tomar uma decisão, às vezes pode ser pior, pode ser mais grave do que se eu escolher um concurso que talvez não era o ideal para mim, né? E o outro ali era mais interessante. Outra coisa que eu acho que é muito importante fazer, tá? E eu tive que fazer isso recentemente comprando presente para minha filha, que é você abstrair o efeito da comparação. Como assim? Vou explicar melhor com o exemplo da minha filha. Era aniversário da minha filha em março e eu tinha que comprar um presente para ela. Eu queria dar uma boneca lá, um tipo de boneca que ela queria. Eu sabia que ela gostava daquela boneca. Então eu fui lá na loja para comprar aquela boneca para ela. Quando eu cheguei na loja, tinha aquela boneca, só tinha várias opções daquela boneca. Não era assim um brinquedo daquela boneca. Não, era aquela boneca com um carrinho de compra, aquela boneca com negócio de uma casa, enfim, por aí vai. Né? Várias opções. Um monte de opções de comprar aquela boneca com certos acessórios. Aí eu fiquei lá, né? Caramba, qual que eu escolho aqui? Fiquei lá um tempão olhando. Ou essa, será que ela vai gostar dessa? Será que ela vai gostar mais dessa outra? E por aí vai. Fiquei pensando nisso. Até que, né, felizmente é algo que eu faço rotineiramente, eu parei para pensar o seguinte, olha, eu tenho que abstrair esse efeito aqui de comparação. Eu estou aqui nessa paralisia da análise aqui, porque eu tenho várias opções na minha frente, eu estou comparando todas elas. E aí você fica mesmo, pô, acho que ela vai gostar mais dessa do que dessa e por aí vai. Mas eu tenho que pensar pela perspectiva dela, né? Ela vai ver uma boneca só, ela não vai ver todas essas opções, ela só vai ver uma opção. E eu preciso olhar dessa maneira. Eu pego uma caixa ali de uma boneca e olho, poxa, se ela receber essa boneca aqui, ela vai gostar? Pô, certamente ela vai gostar. Então pronto, tá bom, vai essa daqui. Talvez até tivesse alguma que ela fosse gostar ainda mais, mas aquela ali ela já vai gostar e ela não vai ter o efeito de comparação que eu estou tendo, porque eu estou vendo um monte de opções, né? Quando a gente pensa no concurso público, como é que você pode olhar para isso? Em vez de você ficar pensando, caramba, o CNU é melhor, o TSE unificado é melhor, não sei o quê. Olha para um deles só. Pensa que você só tem aquela opção. Caramba, CNU, pô, concurso interessante, né? Um monte de vagas, tal. Posso fazer a prova aqui na minha localidade, não preciso ir para longe e tal, e são matérias que eu já estou mais familiarizado agora. Pode ser esse o seu pensamento, pode ser outro, mas enfim, estou só usando um exemplo aqui. E isso, às vezes, é suficiente para você tomar uma decisão. Sabe, não fica comparando o CNU com o TSE unificado, mas olha para o CNU, pô, caramba, tá bonitinho, tá legal, vai nessa aqui mesmo. E aí toma a decisão logo e começa a estudar, entendeu?
Para de ficar olhando, comparando, assim, que se coloca na posição lá da minha filha, que ela não vai ver todas as opções, ela vai ver aquela opção e, poxa, essa opção eu gostei dessa boneca que eu ganhei aqui, tá bom demais, entende? Outra coisa, né? Eu acho que é bem interessante a gente tende a pensar assim que esse é o último concurso do mundo, né? Esse é o último concurso do mundo. Então, assim, eu preciso tomar uma decisão perfeita agora porque eu não vou ter outras opções. E não é assim, pessoal, tá? Eu acho que, assim, às vezes a gente coloca... É claro que todo mundo quer passar logo, tá? Eu sempre trabalho com meus alunos com o objetivo de que eles sejam aprovados logo. Estudar para concurso é a coisa mais chata do mundo. Mas, vejam só, às vezes é importante você ter um horizonte um pouco mais distante. Às vezes você pode, às vezes você não pode, mas às vezes você pode pensar, caramba, ideal para mim seria que daqui a 2 anos ou daqui a 3 anos eu fosse um auditor fiscal, eu fosse um auditor do TCU, ou auditor de controle, melhor dizendo, ou eu fosse um analista de tribunal, e assim por diante. Você jogar lá para frente, 2, 3 anos, tá? Porque se você joga lá para frente, você percebe que uma decisão que você toma agora, que talvez não seja melhor, pô, vou estudar para esse concurso em vez desse outro aqui, e que daqui a pouco se revela não ser a melhor opção, tudo bem, tá? Tudo bem, porque você tem uma jornada pela frente. Aquilo ali não é que você vai fazer aquele concurso e pronto, acabou, não tem mais oportunidades. Não, né? Às vezes você olha essa... Às vezes você não está tão acostumado com o mundo dos concursos e você vê essa safra de concursos que a gente está tendo agora e você acha que, caramba, nunca mais vai se repetir, nunca mais eu vou ter boas opções. E não é assim, pessoal, não é assim mesmo. A gente está tendo agora uma safra legal, mas pode ter certeza, ano que vem uma safra muito boa aí de TRTs pela frente, vem uma safra muito boa de concursos fiscais, de concursos de controle, de concursos policiais, o governo federal deve fazer novos concursos e assim por diante. As opções vão aparecendo, tá? As opções vão aparecendo. Mas caramba, esse concurso aqui do AFT tá legal demais, eu nunca vi um concurso desse porte. De fato, é um concurso que está realmente muito bom, é uma oportunidade muito boa mesmo, né? Mas a verdade é que temos outros concursos grandes também. Volta e meia temos concursos fiscais, na casa também das centenas de vagas. O concurso mesmo da Cefaz São Paulo, quando ele sair, vai ser um concurso desse porte, né? Foi assim da última vez também. Então, pessoal, às vezes jogar mais para frente, né? Pensar num horizonte um pouco maior, faz com que essas decisões iniciais, essas decisões de curto prazo, não sejam tão sofridas. Você não fica com aquele pensamento de que você vai sofrer uma pena perpétua por conta de uma decisão que você tomou agora. Não, tem uma jornada aqui, eu vou tomar uma decisão, pode ser que ela se revele a melhor, pode ser que ela não seja a melhor, e eu vou avançando, eu vou melhorando aí ao longo do tempo, tá? E tem uma coisa que eu vou falar aqui, porque eu vi um estudo sobre isso, eu até pensei, cara, eu vou falar, porque vai parecer que eu estou fazendo merchan. Claro que esse vídeo inteiro é um merchan da minha mentoria, eu estou aqui para divulgar minha mentoria mesmo, mas uma coisa que um estudo da Northwestern University aqui nos Estados Unidos, esse estudo, ele tá no YouTube, tem um vídeo legal dele no YouTube, fala sobre uma estratégia que muitas pessoas utilizam na hora de tomar essas decisões, né, quando elas estão ali paralisadas, que é o quê? Delegar a decisão, delegar para outra pessoa, tá? Delegar para outra pessoa, principalmente quando você tem muitas opções, quando tem muitas opções que são, de certa forma, parecidas entre si, quando tem muitas trocas, muitos prós e contras diferentes em cada opção que precisam ser levados em consideração, é o cenário ideal para a gente ficar ali paralisado, né? E nesse cenário, você tendo alguém para você delegar, né, seja uma pessoa da sua confiança, não precisa ser exatamente um especialista na área, não. Se for um especialista, melhor ainda, mas ainda que não seja um especialista no assunto, um especialista na área, é você poder delegar para outra pessoa, meio que uma outra pessoa poder assumir a responsabilidade para você, de certa forma, muitas vezes é uma forma, é uma estratégia de você fazer o que você precisa, que é tomar a decisão e começar a estudar logo, né? Às vezes é melhor você delegar ali a decisão e alguém tomar aquela decisão por você, uma decisão que você deveria ter tomado, mas alguém tomar aquela decisão, mas pelo menos você começa a estudar e você começa a deslanchar, do que você ficar ali parado, não, eu tenho que decidir sozinho, não sei o que e tal, e a coisa não anda e você só se prejudica, tá? Então, são esses pontos que eu queria trazer aqui para vocês. Se tem mais alguma outra forma que vocês utilizam para vencer essa indecisão, comentem aqui,
tá? Eu quero dar uma olhada aqui nos comentários de vocês, e claro, quem tiver interesse em entrar na minha mentoria individual, o WhatsApp da minha equipe também está aqui na descrição do vídeo, é só mandar mensagem e perguntar como é que funciona, vai ser um prazer receber vocês aqui. Um abraço, pessoal, valeu, até mais.